Bonita é a vida, é bonita e é bonita, independente do lugar. Laraiá, laiá. Bonita é a vida, é bonita e é bonita, é só saber amar. Lalaiá, laiá, saber amar. Lalaiá, laiá, saber amar. Bom, muito boa noite aos nossos amigos queridos aqui de Turmalina. Tem ninguém com calor aí não, né, gente? Não, né? Tá todo mundo fresquinho, graças a Deus. Bom, muito boa noite aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube, né, da Elizabeth, aos nossos amigos que nos assistem pelo Instagram do Grupo Espírita aqui, Seara de Jesus. É com muita alegria que nós estamos na semana do Canta Vale. Nós temos aprendido que o Evangelho, ele se transmite de inúmeras formas, né? E a música é um recurso desses maravilhosos, um dos recursos maravilhosos em que o Evangelho de Jesus é trazido para nós de uma forma muito especial. Hoje nós recebemos os amigos muito queridos, temos a honra, né? Eu coloquei lá no meu status que teríamos aqui a Elizabeth e o Alex, e teve uma amiga minha de Belo Horizonte que falou assim: nossa, que vontade de estar aí com vocês, né? Então, para que a gente também não perdesse nem um segundo, nem um minutinho, nós resolvemos começar às 8 horas também, para dar tempo para todo mundo chegar. Então sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos fazer a prece hoje de forma falada, a gente sempre faz aqui a prece cantada, mas como hoje nós teremos a música o tempo quase inteiro, e o Alex na palestra, eu queria pedir a todos que me acompanhassem em pensamento na oração. Nesse instante, nós nos reunimos em um só pensamento. E nesse instante nós buscamos a figura de Jesus, do nosso querido Mestre, do Cristo de Deus, que carinhosamente nos envolve os corações, dele que tem os seus prepostos, que prepararam tudo para nós hoje. Que nosso Senhor Jesus possa estar sentado ao nosso lado e que as suas bênçãos, que a sua paz, que todos os recursos do seu coração possam estar conosco, e que assim seja. Então sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Vamos passar a palavra para o Alex e para a Elizabeth. O amor talvez é como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo é escuro e a vida é solidão, o amor é que ilumina o coração. O amor talvez é a janela que a luz do sol nos traz, nos convida a olhar
por ela e mostra muito mais. E mesmo a quem não queira ver o sol com sua luz, o amor suavemente ao sol conduz. O amor, quem sabe, é como a flor, talvez o mal me quer. Pra qualquer um é gozo, é dor, é um jeito de querer. Tem gente que até mesmo diz que amou e é infeliz. E existe até quem se cansou e nunca mais tentou. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram falhas, resquícios e ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor, vais me encontrar. O amor, quem sabe, é como a flor, talvez o mal me quer. Pra qualquer um é gozo, é dor, é um jeito de querer. Tem gente que até mesmo diz que amou e é infeliz. E existe até quem se cansou e nunca mais tentou. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios e ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor, vais me encontrar. Lutando pelo amor, vais me encontrar. Boa noite a todos. Nossa, gente, que fraquinho. Boa noite a todos. Aí sim, senão eu ia até desanimar. O calor já está, né, dando essa moleza, né? Que bom estar aqui de novo, né, com as carinhas que eu já conheço, outras que eu estou vendo hoje pela primeira vez. Eu fico pensando, Alex, que paciência de vocês, né? Vir aqui escutar a gente e incentivar. Estava conversando aqui com o Levi agora, vocês deviam estar curiosos, né, para saber o que nós estávamos conversando, mas eu vou contar para vocês, para não morrer de curiosidade. A gente estava falando como a espiritualidade precisa de nós neste momento, de cada um de nós, especialmente das pessoas que se colocam no serviço com amor, com sinceridade, que pega na enxada, que trabalha, que ajuda Jesus, que ajuda a espiritualidade. Esses tempos de hoje, os Espíritos estão contando com cada um, eles estão selecionando, pensando, pegando assim, olha, esse quer, esse vai trabalhar, né? E se a gente, que já está na seara há mais tempo, fica reclamando, eles falam assim, olha, Elizabeth, você não quer não? Está cansada? Está difícil? Então tá, então fica aí, vai deitar, vai dormir, tchau, fica com Deus. Então é a hora do nosso testemunho, é a hora do serviço, servir com amor, servir Jesus, independente do cansaço. É a nossa última hora. E cada um de nós tem que fazer a sua parte. Ah, mas eu nem médium sou.
nem da paz eu sei. Como é que eu faço? Tudo que eu penso, tudo que eu faço, tudo que eu vibro é que forma a guerra que está lá do outro lado, que está dentro da minha casa, que está na cidade, que está no país, está no continente. Então, eu posso ajudar, onde eu estiver, eu posso vigiar meus pensamentos, meus sentimentos, eu posso colocar o perdão em prática, eu posso deixar de ser maledicente, fofoqueiro, raivoso. Isso ajuda as ondas de amor e positividade. Cada um de nós tem um papel muito importante. Então, nós estávamos conversando disso. Aí vem os espíritos, trazem uma mensagem para nós, para a gente passar. Às vezes a pessoa lê e fala assim, que eu vou acreditar nisso. Ou então tem um que já é grato, fala muito obrigado. Então, como é difícil para os médiuns nessa atualidade. Como é difícil para aquele que quer trabalhar com Jesus. Então, cada um pode ajudar do seu jeito. Melhorando a si, nós vamos melhorar o mundo inteiro. Era disso que a gente conversava aqui. E o pessoal de casa que está escutando, né, o nosso grupo do Evangelho de Amor, que já está com a gente há 1000 e quantos dias? 1092 lives. Nós começamos na pandemia e hoje é o número 1092. Se a gente não está assim nas casas, a gente está lá em casa, na sala, né? Já tem 1000 dias seguidos e é pouco para o que a gente precisa fazer. Então não é vir aqui e ficar, né, com o ouvido assim agradável, estou escutando uma música boa, estou escutando palestra, é levantar e servir, que alguma coisa sirva para que a gente, né, se alimente disso, para ter coragem de ajudar, de ser melhor, senão não vale a pena perder o tempo. Então, que alguma coisa que nessa noite possa servir para cada um encontrar o que ele tem para doar, como é que ele vai servir. Mas eu não sei, eu nunca nem li um livro espírita, mas tem um livro da sua vida, da sua mudança íntima, do que você pode fazer para ser melhor. Tem muita gente que leu 300 livros espíritas e não é melhor do que aquele que plantou o jardim aqui fora, que nunca leu um livro, vamos supor. Então, que essa noite seja uma noite especial, pois para mim é mais uma oportunidade. E que eu, né, aprenda também hoje algo que modifique a minha vida também para melhor. Combinado? Está dando um sonzinho aqui. Eu acho que é aquela caixa ali que está virada. Boa noite. Eu posso baixar um pouco esse microfone? Vocês acham que fica bom? Sei, porque você pode baixar. olha Tá isso. muito alto. Nós vamos ter que ir desligando e ligando. Gente, que bom estar aqui de novo, né? Esses reencontros que a vida nos possibilita é que eu costumo dizer são o grande salário da nossa existência.
quando nós soubermos aproveitar essas oportunidades de forma integral, com certeza nós seremos melhores e mais felizes. Eu estendo também os cumprimentos ao pessoal de casa, já pedindo a inspiração de Jesus para cada palavra, para cada canção. A gente sabe que a voz parte da boca, mas o desejo é que ela saia lá do nosso coração, na direção dos corações de cada um de vocês. E com o desejo que quando nós retornarmos para os nossos locais de origem, nós estejamos um pouco melhores do que quando nós chegamos aqui. A gente agradece aqui a toda a equipe da Fraternidade Espírita Seara de Jesus, especialmente também a AME Vale, né, que coordena todo esse Canta Vale. O tema escolhido para esse ano, né, a Boa Nova para o Mundo Melhor. Mas o Levi deu uma olhada aqui no título específico desse evento, ele deu um assustado, falou, mas parece que não foi isso que nós combinamos. Ele não falou não, mas eu leio pensamento, gente. Eu estou com essa capacidade agora de fazer leitura de pensamento, mas isso é uma beleza. Tem hora que isso dá problema, sabe? Mas aí não dava tempo de eu explicar para ele aqui, né, porque ele já estava fazendo a prece inicial. Eu falei, não, calma aí que daqui a pouco eu explico. Quando, há uns 6 meses atrás, esse tema foi escolhido, foi até uma sugestão da Elizabeth, depois ela até tinha esquecido que havia sido ela a sugerir, até mesmo porque quando o médium recebe uma orientação dos espíritos, passa um pouquinho, às vezes ele nem lembra mais daquilo. A gente parou e foi estudar. O que significa boa nova? E que coisa interessante, gente. Boa nova significa boa notícia. Notícia feliz. Então, o tema do Canta Vale desse ano é uma notícia feliz, uma boa notícia, uma boa nova para um mundo melhor. Mas só que cada um dos eventos, para cada um deles, nós escolhemos um tema específico. E nós pensamos assim, a nossa presença lá será como daqueles funcionários dos Correios que levam as cartas e entregam em casa. Então nós viemos aqui como portadores de notícias que consideramos felizes, boas notícias. E para nos ajudar a compartilhar as notícias, como nós somos somente os entregadores, nós escolhemos um livro completo de Chico Xavier, chamado Agência de Notícias. Já que o tema do Canta Vale é notícia boa, notícia feliz, nós encontramos um livro chamado Agência de Notícias, psicografia do Chico, ditado pelo espírito Jair Presente. Esse livro tem 20 capítulos, cada capítulo é um poema. Então nós pegamos os 20 e dividimos esses 20, agrupados por determinados assuntos, entre os 10 eventos do Canta Vale. E fizemos isso de forma aleatória. Nós não paramos e falamos assim, vamos escolher esse assunto aqui, a gente vai lá em Malacaxeta, esse aqui a gente vai usar em Tamarandiba. Não, foi de forma aleatória. E para o evento dessa noite, né, quarta-feira, 1º de novembro, mais um mês que está nos acolhendo aqui, né, o tema é Sovinice. Porque Jair Presente, nesse livro, ele fala sobre vários assuntos. E o de hoje é sovinice, avareza. Alex, mas você falou que era para trazer notícia boa, gente. Notícia boa, a gente tem aprendido, eu estou repetindo agora, de acordo com o próprio Emmanuel, notícia boa é aquela que conforta os aflitos e aflige os conformados. Então, para alguns de nós, essa notícia sobre sovinice, sobre avareza, vai ser um consolo. Para muitos, pode ser que seja uma aflição. Em ambos os casos, é notícia feliz. Em ambos os casos. Não tem nada errado nesse mundo. Antes de compartilhar o poema específico citado aqui, gostaria de antecipar uma estrofe de Jair Presente do livro Palco Iluminado e 2 frases trazidas por Humberto Campos, assinando como Irmão X, no livro Lázaro Redivivo.
A primeira estrofe é para dar uma ideia de conceito do que significa avareza, do que é sovinice. Jair Presente diz assim: sovinice é um mal sem nome. No entanto, se bem me explico, é um homem que passa fome para ser defunto rico. Vive pobre e morre rico. E às vezes você pode estar pensando assim, porque naturalmente a gente pensa assim, né? Quando se fala de riqueza ou pobreza, a gente pensa logo em recursos financeiros. Rico é quem tem muito dinheiro, e pobre é quem é desprovido dos recursos materiais. Não é só isso. Por isso que é importante escutar o irmão X, que diz que quase todas as criaturas, gente, quase todas, guardam com zelo as disposições da sovinice. A maioria de nós guarda com zelo disposições da avareza, seja entre as possibilidades do dinheiro ou da inteligência, do favor público ou da autoridade. A tendência de amontoar caracteriza a maioria dos homens. Amontoar aquilo que não vai com a gente depois que a gente desencarnar. Pode observar, a maioria de nós está juntando o quê? Aquilo que vai ficar aqui ou que vai seguir com a gente depois do desencarne? Só pensa. O que é que nós estamos juntando? Onde nós estamos colocando o que a gente tem de melhor, nosso fluido vital, a nossa energia, nosso trabalho. Sovinice, por Jair Presente, no livro Agência de Notícias, Psicografia de Chico Xavier. Era um caso singular, o caso de João Monteiro. Capitalista aos 40, só procurava dinheiro. Vivia sempre isolado, segregação incomum. Não cultivava amizades, nem tinha parente algum. Emprestava a juros altos e, usando rasteira e treta, prendia com papelada muita gente na gaveta. Se alguém lhe rogasse auxílio, considerava brigão. Para todo petitório, a minha resposta é não. Senhoras vinham a ele, falando em beneficência, necessitavam de apoio para os irmãos em carência. João dizia com sarcasmo: não desejo compromisso. Se alguém é doente e pobre, eu nada tenho com isso. Se o menino aparecesse pedindo a esmola de um pão, gritava: saia daqui, menino sujo e ladrão. A mendigo que surgisse, rogando-lhe algum café, exclamava zombenteiro: passe bem, fique como é. Se alguém lhe adiava os juros na data prefixada, ouvia-lhe os desaforos, sofria-lhe a mão pesada. Certa noite, João, em sonho, viu a morte. Parecia ver um anjo estranho e lindo a dizer que o buscaria. Ele pensou na fortuna que retinha com cuidado, sobressaltou-se, chorou e implorou acabrunhado: grande morte, grande dama, preciso ainda viver. Deixe-me, venha mais tarde, tenho muito que fazer. Disse a morte brandamente: o seu pedido é perfeito, mas o seu tempo é chegado, e o que se fez está feito. Você me chama por grande, como se eu fosse rainha. No entanto, entre as criaturas, sou fraca e pequenininha. João acordou assustado. Vestiu-se, pôs o boné. Ao calçar-se um prego solto, feriu-lhe um dedo do pé. Logo, logo, o dedo inchado, impunha-lhe muita dor. Fez banho, colou em plastros, mancando, foi ao doutor. Mas tudo acabou em vão. Com várias radiografias, o tétano levou João, simplesmente, em 5 dias. Morreu. Jair Presente.
Desperta, meu irmão, ouça o Cristo falar ao teu coração. Na sinfonia das águas que compõem o mar, na harmonia das aves que estão a voar no céu, abra o teu coração e sinta a voz do Cristo ressoa numa paz infinita. Assim como cantar das folhas ao vento, a viajar sem paragem em brisa de sentimento, levando o sopro do Criador, em mensagem de luz e de puro amor. O evangelho de sabedoria por todo lugar. Essa é a voz do Cristo te convidando a amar. Desperta, meu irmão, ouça o Cristo falar ao teu coração. Na sinfonia das águas que compõem o mar, na harmonia das aves que estão a voar no céu, abra o seu coração e sinta a voz do Cristo ressoa numa paz infinita. Assim como cantar das folhas ao vento, a viajar sem paragem em brisa de sentimento, levando o sopro do Criador, em mensagem de luz e de puro amor. O evangelho de sabedoria por todo lugar. Essa é a voz do Cristo te convidando a amar. O evangelho de sabedoria por todo lugar. Essa é a voz do Cristo te convidando a amar, amar, oh, oh, amar, amar, oh, oh, amar, amar.
o Sovina, dificilmente ele escuta a voz de Jesus. Eu acredito que nem todos vocês têm experiências num grupo mediúnico. Isso não é problema nenhum, viu, gente? Mas, na minha pequena experiência, no atendimento a irmãos nossos que não dispõem mais desse corpo físico, mas continuam tão vivos quanto nós, muitos deles vêm num grupo mediúnico pedir ajuda, pedir socorro. E na minha pequena experiência, foram incontáveis os amigos espirituais que se colocaram presentes pedindo ajuda com assuntos relacionados a cartório, dinheiro. A brigaiada lá dos filhos, dos parentes, dos herdeiros, sabe? Aquela confusão. Num dos eventos anteriores aqui do Cantavalho, nós falamos sobre as tramas da obsessão. E aí o espírito Cornélio Pires, ele narrou uma série de situações da continuidade da obsessão depois do desencarne. E teve uma muito engraçada que uma senhora, no final, nos chamou para conversar, e ela fez um comentário que eu dei até umas boas risadas, né? Porque Cornélio Pires falou de uma mulher que era muito ligada às coisas da fazenda, sabe? Mas ela tinha muito apego com aquilo ali. E depois que ela desencarnou, ela continuou ali na fazenda, correndo atrás das galinhas desencarnadas, passando susto nas galinhas. Aí aquela senhora chegou lá e falou assim, nossa, eu fiquei pensando assim, será atrás do que eu vou ficar correndo depois que eu desencarnar? Então, é interessante esse pensamento dela, porque seria muito bom e proveitoso para cada um de nós se pensássemos um pouquinho mais sobre como será depois de desencarnarmos. Porque às vezes, mesmo sabendo que a vida continua, a gente não para pensar nessas coisas. E muitos de nós, entre aspas, somos pegos de surpresa, mesmo com todo o conhecimento que temos. Por isso que é bom escutar agora Cornélio Pires, no livro Retratos da Vida, que ele fala sobre essa questão da sovinice depois do desencarne. E a gente vai escutando, vai pensando na nossa vida, no que já aconteceu até agora, no que nós temos de plano para o futuro. E a gente vai aprendendo com esses amigos espirituais que dedicaram tanto tempo para deixar essas orientações, essas boas notícias, essas notícias felizes, essas boas novas para nós. Cornélio Pires compareceu numa reunião em que o Chico Xavier coordenava, e lá sobre a mesa estavam várias cartas de encarnados questionando o Chico sobre um monte de assuntos. Cornélio Pires escolheu uma dessas cartas e respondeu da seguinte forma: você deseja saber, caro Antônio da Planura, o que sucede aos sovinas depois que a morte os procura? O assunto pede cuidado, porquanto em tudo, na essência, não se deve caminhar com base na imprevidência. Observe a natureza. Na horta, uma simples erva vive, ajuda e se garante, mantendo a própria reserva. A árvore ampara sempre, na bondade de que é feita, mas resguarda a seiva própria para dar outra colheita. Melhor é viver no mundo, relembrando a história antiga, nem tanto quanto a cigarra, nem tanto quanto a formiga. Em verdade, nunca vi, em meus caminhos terrenos, quem não tenha tanto mais para dar a quem tem menos. Toda pessoa precisa de escoras, forças e meios, da maneira a não pesar nos orçamentos alheios. Mas sovinice, meu caro, na melhor definição, é o pesadelo da posse com trevas no coração. Você recorda em Obruno, falecido em Miradouro, sem corpo, dorme no pó, julgando que dorme em ouro. Enterrou muita moeda o nosso amigo Marçal, desencarnado é vigia na barranca do quintal.
Agora, depois da morte, alarico do estaleiro anda buscando o colchão em que prendia o dinheiro. Tem alguém aqui da época que guardava dinheiro no colchão? Eu conheço meu povo, vocês podem reconhecer, porque tem uns aqui que já passaram por essa situação, ou pelo menos lembra. Não tinha cofre, né, gente? Nem banco, às vezes, disponível. Sem corpo, em Abenta Paula, hoje é um fantasma perfeito. Mora no armário das joias que guardava sem proveito. Conquanto rica, em Acota, desencarnada em Cumbica, vive na cova pensando que mora em mina de mica. Apegada nas baixelas, morreu em A Joana de Deus. Sem corpo, vive agarrada ao que ficou nos museus. Muito rico, mas sovina, finou-se Juca do Grampo, comeu por economia tatu ervado no campo. Envenenou o tatu para economizar, né? Foi lá e comeu a carne do tatu. Falando em ouro e mais ouro, morreu Altino de Grotas. Mora no barro pensando que está num montão de notas. Nosso prezado em Otuca, morto no sítio dos Lessas, vive com medo dos santos aos quais fintava promessas. Prudêncio, caro Antonico, prudência, caro Antonico, é a paz na hora futura. Entretanto, sovinice, de qualquer modo, é loucura. Trabalhe, faça proveito do que ajuntou pelo bem. Saiba sempre, antes de tudo, que Deus não falta a ninguém. Cornélio Pires. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu
cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Interessante essa canção. Ela tem uma força, eu não sei de onde, mas quando eu comecei a cantar, começaram a sair uns espíritos dali, daquela sala, foram vindo aqui para a frente. Muitos se ajoelharam e choravam muito, muito, porque a bondade de Deus é para todos, os bons e os maus, os justos e os injustos, os certos e os errados, os felizes e os tristes. E enquanto a gente ia cantando, né, a equipe espiritual da casa ia recolhendo esses espíritos. Há tanto tempo na solidão da culpa, porque a culpa traz uma solidão terrível. E eles sendo resgatados. E a hora que eu ia terminar, né, os espíritos diziam: canta mais um pouquinho, calma aí. Então tem um mundo que os nossos olhos não enxergam. E daqui a pouco, muito pouco, nós estaremos do lado de lá desse mundo. E muitos talvez vão estar aqui e não vão nos enxergar também. Já pensaram nisso? E benditos os amigos que vão orar por nós, que vão interceder por nós e vão nos prestar algum socorro caso a gente precise. Porque quando a gente está aqui, a gente não pensa no depois. E não pensa que nós podemos ser um desses que saiu dali. E que a bondade de Deus não nos faltará. Mas nós temos que pensar nisso, na sovinice, de nos prendermos a coisas que não vão servir para nada. Vão servir para nos colocar nas solidões das culpas.
Gente, às vezes é um anel que a gente é apegado. Esses dias, um espírito manifestou numa reunião de desobsessão, porque a nora, que ela não gostava, tinha ficado com o anel dela, que o filho deu para a esposa, mas ela não gostava da nora. E essa nora vivia doente, na UTI, na cama, na UTI, na cama. Até que esse espírito se manifestou e falou: eu não dei aquele anel para ela. Um anel, gente. Imagina as outras coisas que nós nos apegamos. Um anel. Muitos desses espíritos foram atendidos agora, tem mais, tem muitos. É por esse assunto aí, pela sovinice. Às vezes até alimento. Tem gente que tem lá 5 irmãos, ele compra o dele e tranca no armário. Acho que não acontece isso aqui não. Tranca para não dividir. Porque ele que trabalha, ele que compra, ele tranca. Onde que isso vai nos levar? Aí você desencarna, seu armário fica lá. Alguém vai lá, abre, come tudo, daí a pouco nem lembra de você mais. É assim. Infelizmente, às vezes é ruim ouvir isso, mas é assim. A gente é lembrado por pouco tempo. Às vezes alguns a gente lembra por 1 ano, até 2. Mas esquece com muita facilidade. Então não compensa, né? Se a gente tiver que se apegar, vamos nos apegar ao amor de Deus, de Jesus. Ao bem, ao bom, ao belo. Vamos pensar nisso. Você sabia que a bondade de Deus muitas vezes é diferente da bondade dos homens? Emmanuel explica isso numa mensagem chamada Câmbio Divino. Ele fala que tem muita gente aqui na Terra que é considerada assim, uma pessoa próspera. Mas o que ela junta aqui, ela não leva. Quando chega do lado de lá, o saldo dela está negativo. E outras que vivem aqui de forma muito simples, chegam do lado de lá milionários. E tem várias possibilidades. E outros que estão aqui administrando grandes fortunas e conseguem utilizar desses recursos como verdadeiros mordomos de Deus e chegam mais ricos ainda do lado de lá. E às vezes outros que levam uma vida de penúria financeira aqui, que chegam totalmente endividados do lado de lá. Então, a bondade de Deus, às vezes, nos permite colher, ainda que, as consequências das nossas escolhas. Num primeiro momento, a gente falou das consequências depois do desencarne. Mas é bom pensar também que tem muita coisa que a gente acerta a conta, é por aqui. Tem sementes que você planta que com 30 dias você já está colhendo o resultado. Tem algumas que demoram alguns anos. Hoje eu acompanhei um amigo numa madeireira, e aí o pessoal foi apresentando lá, né, os postes de eucalipto, alguns outros produtos, né? E aí depois de visto aquilo, ele perguntou: vocês têm alguns aí de uma espessura maior? Eles usam a expressão de bitola lá, né, Carlos? Uma bitola maior, né? Um pau mais grosso. Aí o rapaz que estava atendendo falou: olha, esse, como ele tem uma saída menor, a gente tem, mas fica lá na lavoura. A árvore fica em pé. Quando alguém necessita desse produto, a gente pede alguns dias
para ela secar, né, perder um pouco da umidade, e depois a gente faz um tratamento. Então, se você quiser, eu te mostro. Eles entraram num carro, foram lá na lavoura e mostraram, olha, essa árvore aqui tem mais de 20 anos. Então, na nossa vida é assim, tem sementes que a gente joga no chão, na roça da nossa própria vida, que a gente colhe rápido. Tem algumas que realmente a gente vai colher quando desencarnarmos. Outras nós colheremos quando nós retornarmos numa próxima reencarnação, ou em outras mais à frente. Essa história agora é de uma colheita mais a curto prazo. O título chama-se Preço Alto, e o Espírito também já ir presente, só que no livro Ponto de Encontro. O coronel Arquimino, abastado fazendeiro, dispunha de muitas glebas, de dinheiro e mais dinheiro. Era, porém, avarento, em tão extensa medida, que conservava em sacolas qualquer resto de comida. Fizera-se conhecido por homem mau e seguro, sempre citado no povo por Arquimino Pão Duro. 4 fazendas no campo, bela mansão na cidade. Detestava dar esmolas, criticava a caridade. Certo dia na varanda, alegrava-se entre amigos, dizendo quanto odiava os pedinchões e os mendigos. Nisso, estaca para junto à escada, que dava acesso à varanda, o aleijado Joaquim Bola, que se arrasta e diz que anda. Seu coronel Arquimino, falou Joaquim com respeito, peça ao senhor algum pão, minha fome não tem jeito. Já procurei na cidade, as casas uma por uma, rogando auxílio e socorro, não achei comida alguma. Arquimino enraivecido, de cima disse a Joaquim, saia já da minha porta, ou eu mesmo lhe dou o fim. Você se faz de aleijado, pedindo dinheiro e pão, no entanto você não passa de vagabundo e ladrão. Ah, coronel, não me afronte, clamou o pobre Joaquim. Não minto, eu sou aleijado, desde o berço eu sou assim. Você ainda me responde? Gritou o dono da casa. Meu pontapé dá lições, você vai ver minha brasa. Em fúria, espantando a todos, passou a descer a escada, mas logo ao segundo lance, caiu de perna quebrada. Abeiraram-se os amigos, as cenas ficaram feias, toda a perna estava em sangue, no rompimento de veias. Carregado em altos gritos, foi levado a um hospital. Sofreu longa operação e anestesia geral. Foi assim que o coronel, que negou alguns tostões, sarou e voltou à casa, mas pagou 30 milhões. Contabilidade divina, matemática de Deus, bondade de Deus, para nos ensinar. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio e onde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou.
nem era para estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio e onde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Comigo. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. As causas das nossas lágrimas são infinitas. Se a gente fosse fazer uma pesquisa aqui agora, questionando a cada um o que te levou a chorar em alguma circunstância da sua vida ou em várias, cada um de nós teria um monte de motivos.
Já chorei por isso, já chorei por aquilo, já chorei por aquilo outro, e assim por diante. Imagina uma quantidade de encarnados e desencarnados que se encontra vinculado a um evento desse. Quantos não são os motivos que nos levaram, nos levam e nos levarão às lágrimas? Só pensa. Dia desses nós aprendemos com um amigo espiritual que tem um motivo de choro muito interessante. Que tem muitos de nós que choramos e não sabemos explicar por que nós choramos. Ele, inclusive, fez referência a um momento em que a Elizabeth cantou uma canção e a gente percebeu que a maioria das pessoas se emocionaram muito com aquela música. E o amigo espiritual explicou assim: tem muita gente que chora de saudade dela mesma. Às vezes a gente se afasta tanto da gente, tanto, que às vezes você se procura e fala assim, cadê eu? E você não se encontra. Aí ele disse, sabe por que choraram? Porque aquela música fez com que a pessoa entrasse em contato com ela, e ela se sentiu tão bem nesse reencontro, que ela não conseguiu conter as lágrimas. Era saudade de si mesma. Às vezes a sovinice, a avareza, nos afasta de nós. E depois, para correr atrás, para ser devolvido desse sequestro, nem sempre é tão fácil. O espírito Valério, no livro Entre Irmãos de Outras Terras, ele trouxe uma mensagem chamada inquietação. E ele fala desse assunto. O Chico anotou o pensamento desse espírito da seguinte forma. Ele contou que havia um homem robusto e inteligente. Contudo, assim que ajuntou algum dinheiro, esqueceu de si próprio. Não mais refeições a tempo, a fim de caçar mais lucros. Comia correndo, qualquer coisa, não tinha horário. Não mais sono tranquilo, ele tinha medo de ser assaltado. Não mais higiene pronta, por perder longo tempo buscando o golpe financeiro certo. Não mais distrações sadias, por medo de gastar, vou gastar com isso? Bobagem? Uma diversão boba? Não mais amizades puras, de vez que em cada rosto ele imaginava alguém que estava ali procurando tomar alguma coisa dele. E esse homem zeloso, tão zeloso, que em mais nada pensava que não fosse em seu ouro, certa noite, sozinho, achou a tempestade, que o sufocou num rio, em cheia inesperada, quando ia justamente cobrar um devedor uma pequena conta esquecida. E muito antes do tempo assinalado, compareceu vencido aos tribunais da morte. Ele não era para desencarnar naquele momento. Mas ele morreu para saber, chorando, que preservara o ouro apaixonadamente, mas perdendo a si mesmo. E aí o Espírito diz assim, observe o motivo da sua inquietação. Ele não está falando com o companheiro desencarnado, ele está falando com cada um de nós. Preste atenção. Se esse Espírito fosse de Minas Gerais, ele não ia falar observe, ele ia falar assim, preste atenção naquilo que te inquieta, que te preocupa, que toma conta dos seus pensamentos. Você já acorda pensando naquilo, você almoça, você janta, é o dia inteirinho. Observa, seja casa ou dinheiro, posição ou destaque, fiscalize o seu zelo e equilibre a conduta, porquanto, além de Deus que é vida em nossas vidas, posse alguma na terra pode encontrar valor se você ganha tudo afundando você.
Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Porque tenho tristeza, se nada é impossível para ti. Porque tenho tristeza, se nada é impossível para ti. Porque tenho tristeza, se nada é impossível para ti. Porque tenho tristeza, se nada é impossível para ti. Porque tenho dúvidas, se nada é impossível para ti. Porque tenho dúvidas, se nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Me ensina a amar, pois nada é impossível para ti. Me ensina a perdoar, pois nada é impossível para ti. Me ensina a amar, Senhor, pois nada é impossível para ti. Me ensina a perdoar, pois nada é impossível para ti. Tu te fizeste homem, pois nada é impossível para ti. Tu estás entre nós, pois nada é impossível para ti. Me ensina a amar, Senhor, pois nada é impossível para ti. Me ensina a perdoar, pois nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Porque tenho dúvida, se nada é impossível para ti. Porque tenho tristeza, se nada é impossível para ti. Me ensina a amar, pois nada é impossível para ti. Me ensina a perdoar, Senhor, pois nada é impossível para ti. Me ensina a amar, pois nada é impossível para ti.
impossível para ti. Nada é impossível para ti, ó Senhor. Às vezes a gente pensa, como é que está a minha vida, né? O que eu gostaria de fazer diferente, que respaldo que eu tenho, onde está a minha felicidade, o que eu preciso para ser feliz, como é que eu trato as pessoas que estão ao meu lado, em quem é que eu desconto a minha raiva, as minhas tristezas, as minhas frustrações. Sempre tem um que a gente despeja a carga. Eu me lembrei aqui de novo, né, de uma pessoa que eu conheci, um dos espíritos mais bonitos que eu conheci nessa terra. Já desencarnou tem mais de 30 anos. Era uma pessoa lindíssima, de alma, de físico, uma senhora. E ela veio numa encarnação, eu acho que missionária, pois ela teve um marido muito difícil. E para judiar dela, ele batia num cavalo. Como assim? Eles moravam na roça. E ela gostava muito de um cavalo que tinha lá. E como ele era muito infeliz, para deixá-la triste, ele batia nesse cavalo, até sangrar o cavalo. E você pergunta, mas como? Sim. Se ela gostava de um cachorro, ele judiava do cachorro. E assim, assim, assim. Mas por que, se ela era a pessoa que mais o amava? Ele era difícil. Nas nossas palavras, ele era terrível. Ninguém o amava. Ele ficava sempre julgado. E ela o acolhia. Por isso eu penso que ela era missionária. Ela desencarnou nova. Ela foi picada por percevejo, aquela doença do coração. Ela desencarnou nova. Ele não. Ele viveu, ela desencarnou com 63 anos e ele desencarnou, se não me engano, com 89. Quando ela desencarnou, daí a pouco, ele ficou cego, do nada, dos 2 olhos. E viveu até os 89, mendigando amor e cuidado de outras pessoas, dos filhos que não o suportavam. E eu fico pensando, o que é que nós fazemos com aquelas pessoas que gostam de nós, que cuidam de nós, que se anulam para que nós possamos viver, fazem o nosso gosto e nós batemos no cavalo, matamos o cachorro. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela me disse assim, Elizabeth, de repente, eu tinha uma raiva, do nada. Eu entrava em estado de raiva. E onde eu estivesse, a minha raiva era manifestada. E eu não sabia de onde vinha essa raiva, eu não sou assim. Eu sou uma pessoa firme, mas eu não sou de ter raiva. E ela descobriu que essa raiva não era dela. Ela descobriu que quando a mãe ficou grávida, a mãe tinha acabado de ter um neném, daí a pouco, ainda nos primeiros meses engravidou, e a mãe ficou com muita raiva. E essa raiva, essa filha trouxe. E ela falou, gente, essa raiva não é minha. Foi lá e devolveu, falou, mãe, essa raiva é sua, fica com ela.
Eu não quero isso para a minha vida, não. E ela dizendo que ela se tornou outra pessoa. Aí você fala, mas como assim uma raiva passa de uma mãe para a filha? Gente, passa de marido para esposa, de primo para primo. Não interessa. O que não é seu, você tem que se livrar. Devolve para quem é. E a mãe lhe explicou, não, minha filha, eu te amo demais. Eu sei, mãe, que você me ama. Você faz tudo por mim. Mas naquela época, aquela raiva ficou e eu trouxe. Então, às vezes, a gente passa uma vida com ódio, você não sabe nem de quê, estragando sua vida, estragando a vida dos outros. Para, pensa, agradece e vive o melhor possível. Pois nós somos reconhecidos, não é pelo cabelo grande, não é se eu tenho 1,5 m, 1,50 m, 1,80 m, não é se eu sou gordo, se eu sou magro, se eu sou bonito ou se eu sou feio, não é se eu sou professora, se eu sou doutor, se eu sou coletor de lixo, não é assim que nós somos reconhecidos do outro lado da vida, não. Pode ser a pessoa mais linda do mundo ou mais feia do mundo. Do outro lado, a gente é reconhecido pela vibração que a gente emite. Só por isso. Lá no Pergunta, doutor fulano chegou? Presidente da República chegou? Jamais. Nós somos agregados pela nossa energia, pelo que nós vibramos. Estou vibrando ódio, raiva. Quando desencarnar, o seu grupinho é do ódio e da raiva. É a nossa vibração. E nós estamos preocupando, gente, em desenrugar, fazer plástico, fazer isso, pichar aquilo, encolher aquilo. E não sei o quê, não sei o quê. Quando chega lá, o corpo ficou. Mas tem uma coisa. Quem me vê aqui, né, pensei, Elizabeth, nossa. Quantas pessoas já chegaram falando, nossa, você deve ser muito evoluída, canta com os anjos, né? Eu falei, vem viver comigo. É um dia de cada vez. Chega lá, Elizabeth, você já cantou 59 mil músicas. Não, vamos falar isso não. Que beleza, parabéns, você cantou. Não. Como é que você está vibrando, Elizabeth? Aquela raiva, aquela coisa que você tinha. Você venceu. Ah, mas você deu cesta básica para milhares de pessoas. Você deu cesta básica para milhares de pessoas. Como? Teve amor, teve olhar, teve entendimento com aquele que recebia. Você humilhou aquele que estava recebendo. Não é quantas cestas você deu. Então, muitas vezes, a nossa capa é o nosso escudo aqui na terra. Você vem até cheiroso para o centro. Mas, gente, o que nós realmente somos, nós não escondemos de Deus nem de nós. Então, essa conversa não é para a gente desanimar, é para a gente acordar, é para despertar. Quem aqui tem medo de morrer? Se eu falasse assim, gente, esse é o nosso último dia, daqui 15 minutos, nós todos vamos desencarnar. Está tranquilo? Está tranquilo? Tá para você? Tá para você? Está tranquilo para você desencarnar daqui 15 minutos? Não, né? Alex, você quer desencarnar no meu lugar? Não? Não entendo isso. Desencarna para mim? Não? Ninguém vai desencarnar para você, não. Nem seu esposo, nem seu filho. Pode desencarnar por você. Se tiver um perigo, alguma coisa acontecer, ele entrar no meio e desencarnar, até pode acontecer.
Mas hoje é meu dia, às 22 horas, mas eu não vou, Alex vai morrer para mim. Mas nem pagando, gente. Ninguém faz isso por ninguém. Para ninguém. Cada um tem que cuidar do seu dia, da sua hora. Então, como é que nós vamos chegar do outro lado? Sem a capa, sem o cabelo grande, sem isso, sem aquilo, sem um espírito em vibração. Como é que eu vou chegar do outro lado? Se você desencarnasse hoje, pense aí um pouquinho. Com quem você se agregaria do outro lado? Porque você não vai mentir para você. Você pode me enganar, pode enganar seus familiares, enganar as pessoas ao seu serviço, mas não se engane agora. Pensa você, quais são os seus pensamentos, quais são os seus sentimentos, em que você vibra, e pense se você desencarnar hoje, para qual grupinho que você vai. Eu já falei que a minha cadeirinha no umbral está lá, vou continuar cantando, a gente se encontra lá. Espero vocês. Brincadeira. Mas nada é impossível. Tem gente que fala assim, ai meu Deus do céu, esse negócio de ser espírita é complicado. Preferia rezar 30 Ave Maria, 40 Pai Nosso. Esse negócio de ser espírita, a gente tem que melhorar por dentro. E é para nós, não é para o outro. Esse negócio é muito complicado, não quer voltar nesse centro, mas não. Você passou por isso, né? Se você quiser contar aí, continua. Não, pode ir. Ele não quer falar, não, gente. Não, é porque nós temos um combinado, gente, e eu estou sugerindo para ela que a gente cumpra, né? Como já faltam 10 minutos, a gente já vai caminhando para o encerramento. Pode ser? Não quer falar, tá vendo? Até me cortou aqui. Mas e aí, gente, pode... Acaba 9h30 ou vai mais uns 10 minutos? Hã? Pode ir? Então vai, Alex. Mas é verdade, é porque nós tivemos uma recomendação da Amivale que não ultrapassássemos de 1h30, considerando toda a apresentação. Então, como faltam 10 minutos, eu imaginei que era melhor ela fazer um passe, né, e já a prece final cantada, que a gente aproveitaria melhor. Mas a referência que ela fez aqui foi de um comentário que eu mencionei lá em Chapada do Norte, se eu não estou enganado, de um evento que eu estava, quando eu reencontrei o Espiritismo, e eu cheguei, o assunto não estava me agradando muito, não, eu fui afastando, passando por uns bancos mais de trás, fiz de conta que ia beber água, aí de beber água eu fui para o banheiro, e do banheiro eu fui parar lá em casa. Porque a conversa ali não estava me agradando muito, sabe? E eu passei um tempo com os espíritos aqui, ó, na minha orelha, né? E muitas vezes a gente se sente assim. E muitas dessas vezes, nem sempre somos nós que queremos ir embora. Muitas vezes são amigos que nos acompanham, que não querem que a gente entenda essas coisas, para que juntos nós melhoremos, encarnados e desencarnados. E foi tão interessante que no final do evento, né, uma amiga se aproximou e falou, olha, eu já estava levantando quando você comentou aquilo. Era essa situação que ela mencionou aqui. Bom, a gente sempre procura, nos eventos, diminuir ao máximo as nossas percepções particulares, que ainda são muito assim, rasas, né? E trazer a opinião, especialmente da codificação de Allan Kardec e de tudo aquilo que está vinculado a Chico Xavier, sejam as suas falas ou daqueles que ele psicografou. O Chico deu muitas entrevistas
e algumas delas, né, foram registradas e nós temos acesso atualmente. Há um livro chamado Entrevistas, que contém uma série dessas reportagens que foram feitas com o Chico. Assuntos dos mais diversos. E numa dessas, o repórter questionou exatamente sobre o tema que nós estamos refletindo nessa noite. E é muito interessante a resposta do Chico e a intervenção dos espíritos que o acompanhavam, que ele referiu especialmente a Emmanuel, para que a gente tenha um contraponto no nosso raciocínio. É sempre bom que isso aconteça. Perguntaram para o Chico assim, como é que o mundo espiritual encara a situação dos avarentos aqui na Terra? E o Chico respondeu, intuído por Emmanuel, tá? Por palavras do Chico. Os avarentos, os sovinas, realmente são espíritos doentes. Emmanuel costuma dizer que a criatura que amontoa e amontoa os recursos materiais sem nenhum proveito no trabalho, na educação, na beneficência, no socorro em favor dos semelhantes, está desequilibrada. Quem assim procede, diz Emmanuel, está doente. E, de certo, na próxima reencarnação enfrentará o resultado desse desvio da realidade. Os espíritos amigos consideram o dinheiro como sendo o sangue da sociedade. Gente, presta bem atenção nisso aqui, porque esse é um assunto que gera muitas dúvidas e até mesmo controvérsias no próprio ambiente dos espíritas. Os espíritos amigos consideram o dinheiro como sendo o sangue da sociedade. Quando colocamos o dinheiro simplesmente a um canto, sem programa, só para que funcione em proveito dos nossos caprichos, estamos operando no organismo social aquilo que chamamos de trombose na circulação do sangue. Durante esse período da pandemia, inúmeros foram os desencarnes que no atestado de óbito aparecia lá, trombose. A trombose no sistema circulatório humano leva ao desencarne, à morte do corpo físico. Olha a comparação dos espíritos. E essa trombose na circulação do sangue do organismo social, impedindo a circulação, vamos pagar as consequências do nosso ato impensado. E aí vem o contraponto, que eu considero muito importante, e que a gente precisa pensar nisso. Não podemos, de maneira nenhuma, dizem os nossos amigos espirituais, condenar o dinheiro ou desfigurar a missão do dinheiro com a desculpa de que nossos irmãos abastados estejam em condição de felicidade maiores que as nossas. E eles ainda dizem mais, devemos compreender os que desfrutam a riqueza material como administradores dos bens de Deus. E tantos deles, mas tantos deles, se fazem nossos benfeitores, criando trabalho, estimulando a caridade, auxiliando a educação, fundando escolas, protegendo crianças desamparadas, salvando enfermos, doentes, desprotegidos. E o Chico finalizou a resposta falando assim, precisamos valorizar os companheiros que são portadores de fortuna material, cooperando com eles para que possam administrar bem esses recursos, pois são profundamente responsáveis diante do Senhor. Às vezes, nós ainda alimentamos em nós, assim como alimentamos ainda a avareza, a sovinice, nós alimentamos em nós uma certa inveja daqueles que administram recursos maiores do que nós administramos. E a espiritualidade diz que a prova da riqueza é muito mais difícil de ser enfrentada e vencida do que a prova da miséria. Então é sempre bom que nesses assuntos a gente pense no máximo de possibilidades possíveis.
E se a gente pudesse deixar uma receita, uma recomendação final para a reflexão dessa noite, com a licença de vocês, a gente convida Cassimiro Cunha, esse espírito que nós temos um grande respeito e admiramos bastante. Um dos livros de Cassimiro Cunha, psicografados por Chico Xavier, chama-se Cartilha da Natureza. É um dos livros que, a mim particularmente, mais me encanta. Porque ele fala das coisas simples, que a maioria de nós, a maioria absoluta, tem vinculação com o campo, com a roça. Ou nós nascemos lá, ou vivemos lá até hoje, ou os nossos pais vieram de lá. Todos nós temos um pezinho na roça. É ou não é? Claro que é. E Cassimiro Cunha aproveita essas situações corriqueiras do campo, da natureza, para nos ensinar de forma leve, de forma suave, como nós podemos conduzir a nossa vida de forma suave e leve também, para que possamos, ao retornarmos ao mundo dos espíritos, estarmos, se não bem melhores, pelo menos um pouco, considerando a comparação de quando nós reencarnamos por aqui. E a mensagem que nós escolhemos para concluir, para fazer um arremate da reflexão dessa noite, a gente deixa, por conta da Elizabeth, a conclusão, fala sobre o açude, a represa, se você preferir. E com ela a gente aprende um padrão de comportamento muito interessante para lidar com os recursos que cada um de nós dispomos nessa encarnação. Antes de declamar, eu já quero agradecer, àqueles que organizaram esse ambiente, para que nós pudéssemos estar aqui. Como o nosso caderninho de fiado é muito grande, a gente fica muito grato quando alguém nos oferece a oportunidade de abater um tiquinho nesse fiado. Então, a AME Vale, em nome do Levi aqui, a todos os trabalhadores dessa casa, dessa seara de Jesus, aos amigos que acompanham de casa, que têm tanta paciência quanto vocês que estão aqui presencialmente, muito obrigado. A cada um de vocês, encarnados e desencarnados, que estão vinculados a esse momento aqui também, gratidão por esse gesto de caridade, de escutar esses dois aqui falando daquilo que, na verdade, somos nós quem estamos precisando de escutar. O açude. Vai-se o inverno frio e longo, volta o tempo desejável. O açude prossegue sempre na harmonia inalterável. Espelho caricioso, refletindo o céu de anil, é lençol de luz e ouro na tarde primaveril. Durante o dia sem sombras, retrata o sol a brilhar. Quando a noite vem descendo, guarda os raios do luar. Tudo isso é um quadro lindo, mas não é só. A represa é a mensagem da prudência no apelo da natureza. O açude não priva as águas de manter seus bons ofícios, mas sabe guardar as sobras, evitando os desperdícios. No organismo inteligente, de suas disposições, fornece canais amigos em todas as direções. E surgem forças cantando, no pão, na luz, no agasalho, é a vitória da alegria na abundância do trabalho. Se a represa não guardasse com prudência e com carinho, faltaria o necessário nos celeiros do caminho. Se o perdulário entendesse o ensinamento do açude, jamais choraria a falta do sossego e da saúde. Guardar o que seja justo, sem torturas de avareza, é da prudência divina no livro da natureza. Cassimiro Cunha.
Se eu pudesse conversar com tua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas. Então desabafa, deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não te preocupes, tenha calma. Calma, calma. Eu dedico esse refrão pra tua alma. Se eu pudesse conversar com tua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira, o seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a tua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não te preocupes, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra tua alma. Se eu pudesse conversar com tua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira, o seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a tua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não te preocupes, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra tua alma. Muita calma, mas anda depressa. Ó, a gente vai fazer então agora o passe. Tem médium aqui na casa, passista? Tem? Algum aqui? Então vocês podiam ficar aqui à frente para fazer o passo coletivo. Aqui na frente, ali atrás. Vem aqui para mim. Deixa só a minha aqui, por favor.
Se vocês, né, conseguirem relaxar, fechar os olhos. Nesse momento também, né, a espiritualidade termina não, né? Prossegue com os trabalhos no transporte dos espíritos que vieram participar aqui conosco, de alguns resgates. Então a gente precisa colaborar com a nossa vibração para ajudá-los também. Cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, desça o teu olhar em mim, cubra o meu ser com teu amor. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Cura-me, Senhor, liberta-me. Acalma o teu coração, a tua mente e o teu espírito. Respira. Liga-te a Deus, aos bons espíritos, aos guardiões. Pedimos a intercessão generosa das equipes de Dr. Bezerra de Menezes, de Irmã Sheila, dos servos de Maria, do nosso amado Mestre Jesus, de todos os colaboradores desta casa bendita que nos acolhe hoje. Que nossos pensamentos e sentimentos sejam acalentados pelas forças do bem, do amor e da justiça que regem nossas existências e todo o universo. Paz, amor, respeito, misericórdia, perdão das ofensas, pétalas de luz sobre cada um de nós. Abraça-me, Senhor, escuta-me, Senhor, liberta minha alma, inspira-me, acalma. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Inspira-me, Senhor, escuta-me, inspira-me. Que as vibrações sutis desse passe percorram todo o nosso ser, aliviando as tensões, as preocupações, restaurando a harmonia física e psíquica. Neste momento sagrado, permite-te, abre teu coração para receber todo o bem que te pertence. Sente as mãos generosas de Jesus a afagar-lhe a cabeça, a escutar o teu coração, derramando sobre ti bênçãos de amor, energias curadoras e reconfortantes. Aceita a luz que te restaura e te convida a um mergulho interior, resgatando a tua força, a tua coragem para levar o seu compromisso adiante, até quando precisar. Recebe as bênçãos dos portais de luz e dos mensageiros que aqui se encontram. Bebe da fonte do amor divino. Acalma a tua mente, acalma a tua ansiedade,
Confia em Deus que é teu Pai. Abençoa e agradece as provas do dia a dia. Sente o perfume das consolações restaurando tua mente, teus sentimentos. Deixa essa angústia de lado, deixa a tristeza do lado, deixa as bênçãos cristalinas de Jesus alinharem teus centros de força e todas as tuas células. Abre-te para a cura, o perdão e a paz que tanto almejas. Vem, Senhor Jesus, ampara e conduz os meus pensamentos em todos os momentos. Levanta-me, Senhor, sustenta-me, ampara-me, Senhor. Ampara-me, Senhor, cuida de mim. Ampara e me conduz, ó Jesus. Graças a Deus. E assim, né, da nossa parte material, a gente agradece a bondade dos Espíritos dessa casa que nos recebeu. E eu, particularmente, peço desculpas se alguma palavra não tenha sido bem dita. Estamos todos em evolução, em progresso, não somos perfeitos. Mas se alguma palavra que eu proferi hoje tenha sido mal compreendida, eu peço perdão, peço desculpas e peço a Jesus que continue nos amparando a todos, pois nós precisamos uns dos outros para evoluir. Muito obrigada de todo o meu coração por esse tempo dedicado a nós. Muito obrigada, Levi. Fica você com a palavra ali. Muito obrigado a todos, né? Convido todo mundo a acompanhar a Elizabeth lá no YouTube, né? Os nossos amigos. Ele já tem compromisso de voltar o ano que vem, né? Então, muito obrigado. Vai ter um caldinho agora, viu? Então, fica todo mundo servido. Deus abençoe a todos.